Oi, meu nome é João. E essa história aconteceu há 2 anos, quando me mudei para o Rio de Janeiro para cursar o último ano de Direito. Eu estava no sufoco, precisando de um lugar perto da universidade que não custasse os olhos da cara. Depois de fuçar um monte de anúncios, achei um apartamento no Flamengo, num prédio meio acabado, com paredes descascando e um elevador que parecia rezar para não travar. O aluguel era uma pechincha, então assinei o contrato na hora, sem pensar muito. Mal sabia que o cara do 3º andar ia transformar minha vida num pesadelo que ainda me faz olhar por cima do ombro. O prédio era velho, com azulejos quebrados no hall e um cheiro de mofo que grudava na roupa, misturado com um toque de acetona que irritava o nariz. Tínhamos 20 apartamentos, a maioria com famílias, uns aposentados e alguns estudantes, tipo eu. No começo achei o lugar até maneiro, com uma vibe meio retrô. Os vizinhos eram de boa, pelo menos a maioria. Tinha a Dona Clara, uma senhorinha do 1º andar que vivia oferecendo café e falando da vida. Tinha o Pedro, um cara da minha idade no 5º andar que curtia futebol e sempre me chamava para tomar uma gelada no bar da esquina. Até o porteiro, seu Jorge, era gente fina, apesar de ser meio ranzinza às vezes. Mas o cara do 3B, o apartamento bem em cima do meu, era um mistério total. Eu nunca tinha botado o olho nesse sujeito. Sério, nenhum fala aí no elevador, nenhuma sombra no corredor. Só sabia que o nome dele era Eduardo, porque vi na caixa de correio, escrito com uma caneta meio borrada. Perguntei pro seu Jorge, e ele disse que o Eduardo era um cara na dele, trabalha à noite, não curte papo. Beleza, cada um com seu rolê, né? Mas aquele silêncio dele me incomodava, como se tivesse algo escondido. Tentei não encanar, focar nas provas, na correria da faculdade, mas aos poucos percebi que o 3B não era só um AP quieto. Tinha algo errado pra caramba lá em cima. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os barulhos. Toda noite, lá pelas 11, eu ouvia passos no apartamento de cima. Não era um andar normal, tipo alguém indo pegar água. Era um vai e vem pesado, como se o cara estivesse arrastando um sofá ou sei lá o quê. Às vezes, os passos paravam e vinha um murmúrio baixo, como se ele estivesse falando sozinho ou com alguém que eu não ouvia. Tentei ignorar, botava o fone de ouvido para estudar, mas o barulho parecia atravessar as paredes, como se quisesse me provocar, com o calor úmido do rio, deixando tudo mais sufocante. Eu estava de boa com meus livros, mas aqueles sons estavam começando a me tirar do sério. Uma noite estava na sala, ralando nos resumos para uma prova, quando ouvi um baque forte, tipo um armário despencando. Depois, silêncio total, daquele que dá arrepio. Pensei que o Eduardo podia ter se machucado, então resolvi subir. Peguei as chaves, calcei o tênis e fui pro 3º andar. O corredor estava escuro, com uma lâmpada piscando que parecia saída de filme de terror, e um cheiro de ferrugem misturado com algo químico que ardia nas narinas. Bati na porta do 3B, chamei. Eduardo, tá de boa? Nada. Bati mais forte, insisti, mas o silêncio era de gelar. Desci e falei com o seu Jorge, que estava na portaria, meio dormindo. Ele fez cara feia e disse, João, deixa o homem quieto. Ele não curte ser incomodado. Aquilo me deixou encucado, mas voltei pro AP, tentando me convencer que era só coisa da minha cabeça. Os dias foram passando, e os barulhos só pioraram. Além dos passos, comecei a ouvir arranhões, como se o cara estivesse raspando uma faca na parede. Às vezes, vinha um som agudo, tipo metal contra metal, que fazia meus dentes rangerem. Fui falar com outros vizinhos para ver se alguém mais estava bolado. Bati na porta da Dona Clara, que estava na varanda regando as samambaias. Ela deu um sorriso forçado e disse, o Eduardo é assim desde que chegou uns 5 anos atrás. Melhor não se meter. O Pedro, que peguei no elevador, hesitou antes de falar. Mano, já vi ele carregando sacolas pesadas de madrugada, tipo sacos de lixo, mas cheios. Não sei o que é. Ele riu, mas seus olhos estavam nervosos. Aquelas respostas não colavam.
tinha algo errado e ninguém queria abrir o bico. Uma tarde, voltando da facul, achei meu caderno de anotações, que usava para aula, jogado no corredor do segundo andar, sujo, com uma página rasgada. Como ele saiu do meu AP, meu coração disparou. Subi para o terceiro andar e vi uma sombra no corredor. Era um cara alto, magro, de capuz, saindo do 3B. Ele virou o rosto rápido, mas juro que vi cicatrizes na bochecha, tipo queimaduras. Corri para o meu AP, trancando a porta com as mãos tremendo. Naquela noite, os barulhos foram punk. Além dos passos e arranhões, ouvi batidas rítmicas, como se ele estivesse martelando algo. Não aguentei. Peguei o celular, gravei o som e joguei no grupo do prédio no WhatsApp, perguntando se alguém estava ouvindo. Só o Pedro respondeu: "Pô, isso é no 3B? Que doideira." A dona Clara visualizou e ficou na dela. O silêncio dos outros me deixou ainda mais na pilha. Os dias seguintes foram um caos. Eu mal dormia, acordava com qualquer barulho e estava começando a ver vultos pelo canto do olho. Comecei a reparar em coisas estranhas, marcas na escada, tipo arranhões ou sujeira, que não estavam lá antes. Uma vez, achei um prego enferrujado na porta do elevador, como se alguém tivesse tentado forçar. Fui falar com o seu Jorge de novo, mas ele estava puto com minhas perguntas. "João, para de inventar história. O Eduardo paga o aluguel certinho, não dá treta." Mas eu não conseguia desligar. Estava ficando obcecado, anotando os horários dos barulhos, tentando entender o que rolava lá em cima. Uma noite estava tentando estudar, mas os arranhões estavam tão altos que parecia que vinham de dentro do meu AP. Desci para falar com o Pedro, que estava na área comum tomando uma breja com uns amigos. Contei tudo, mostrei os áudios e ele ficou sério pela primeira vez. "Mano, isso não tá certo. Vamos subir amanhã, dar uma olhada." Fiquei mais tranquilo, achando que os barulhos tinham parado, mas naquela mesma noite tudo desandou. Acordei de madrugada com um som novo, um gorgolejo como água escorrendo e um cheiro de mofo mais forte, misturado com algo metálico. Olhei para o teto e vi uma mancha úmida se formando bem acima da minha cama. Era vermelho escuro, pingando devagar. Meu estômago embrulhou. Gritei, peguei o celular e liguei para o seu Jorge dizendo que era emergência. O seu Jorge chegou com o chaveiro e subimos para o 3B. Meu coração estava na boca enquanto o chaveiro forçava a porta. Quando entramos, o AP estava escuro, com as janelas cobertas por papel alumínio. O ar era pesado, com um cheiro fedido de produtos químicos que ardia no nariz. Tinha mesas cheias de frascos, tubos e seringas. No chão, um balde com um líquido vermelho que depois a polícia disse que era tinta misturada com solvente. As paredes estavam cobertas de arranhões, formando desenhos estranhos, tipo mapas ou símbolos loucos. No canto achamos um caderno com anotações, horários, nomes, endereços. Meu nome estava lá, junto com os da Dona Clara, do Pedro e de outros vizinhos. Tinha fotos nossas tiradas na rua, no mercado, na facul. Algumas eram do corredor do prédio, como se ele tivesse câmeras escondidas. E entre os frascos, vi minha caneta Bic preta que usava todo dia. Meu sangue gelou. A polícia chegou rapidão. O Eduardo não estava lá, mas encontraram ferramentas, facas e um laptop com vídeos do prédio. O cara estava nos filmando, provavelmente com câmeras nos dutos de ventilação. O pior foi descobrir quem ele era. Um químico que perdeu a licença depois de um acidente num laboratório que deixou aquelas cicatrizes no rosto. Ele estava morando ali, na surdina, fazendo experimentos ilegais com umas paradas que ninguém identificou direito. As anotações sugeriam que ele queria testar algo em sujeitos do bairro, mas nunca provaram. O que me fode é que ele sabia tudo sobre mim. Onde eu estudava, que horas voltava, até o bar que eu frequentava. O Eduardo sumiu. A polícia diz que ele deve ter dado no pé quando arrombamos o AP. O prédio virou um circo, com todo mundo paranoico, checando trancas e câmeras. A Dona Clara se mudou,
O Pedro parou de trocar ideia comigo, como se eu tivesse culpa de destampar o esgoto. Aguentei mais um mês, mas os pesadelos não paravam. Sonhava com aqueles arranhões, com os passos, com o cara me encarando no escuro. Me mudei para outro bairro, mas ainda fico de olho na rua, com medo de ver um capuz ou cicatrizes. O pior é pensar no que ele estava tramando naquele AP, e se ele ainda está por aí, só esperando para acertar as contas. Oi, meu nome é André, e essa história aconteceu há uns 18 meses, quando me mudei para um condomínio fechado em Curitiba. Eu tinha 28 anos, recém-promovido no trabalho, e estava procurando um lugar tranquilo para recomeçar depois de um término meio conturbado. O condomínio era daqueles que prometem segurança 24 horas, com casas novinhas, gramados bem cortados e vizinhos que organizam churrasco todo fim de semana. Parecia perfeito, sabe? Mas a casa ao lado da minha, a número 23, nunca dormia. E a mulher que morava lá, a Helena, fez eu questionar tudo que eu achava que sabia sobre tranquilidade. O condomínio ficava numa área meio afastada, cercada por pinheiros e com aquele ar gelado típico do Paraná, que cortava a pele e embaçava as janelas. Minha casa era compacta, 2 quartos, ideal para um cara solteiro. A casa do lado, porém, era maior, com um portão de ferro alto e janelas sempre fechadas. Quando me mudei, notei que a número 23 parecia viva à noite. Luzes acesas até de madrugada, motores de carro entrando e saindo e um zumbido baixo que eu não conseguia identificar. Durante o dia, era um silêncio sepulcral, como se ninguém morasse lá. No meu primeiro fim de semana, fui me apresentar para os vizinhos como manda o figurino. Bati no portão do número 23 e quem abriu foi a Helena. Ela era uma mulher de uns 45 anos, cabelo castanho preso num coque frouxo, olhos fundos que pareciam não piscar. Tinha um jeito educado, mas frio, como se estivesse ensaiando o sorriso. Disse que morava sozinha, trabalhava com consultoria e preferia manter a privacidade. Então olhou para mim e disse meio enigmática: "Você parece alguém que guarda segredos, André." Agradeci, trocamos um qualquer coisa, é só chamar, e voltei para casa. Mas algo naquela conversa, aquele olhar que parecia me dissecar, me deixou inquieto. As primeiras semanas foram normais. Eu trabalhava num escritório de contabilidade, chegava em casa à noite, fazia um rango e jogava videogame. Mas comecei a reparar na Helena. Toda vez que eu saía para o trabalho ou voltava do mercado, ela estava lá, no portão, olhando. Não acenava, não falava, só observava. Às vezes eu via a cortina da janela dela mexer, como se ela tivesse acabado de se esconder. Tentei não ligar, pensando que era só uma vizinha curiosa, mas os barulhos da casa dela estavam começando a me tirar do sério, especialmente com o frio úmido que parecia amplificar cada som. À noite, a número 23 virava um festival de sons estranhos. Além do zumbido, que agora eu achava que vinha de uma máquina, ouvia batidas abafadas, como se alguém estivesse martelando metal. Uma vez, acordei com um som de vidro quebrando, seguido de vozes abafadas, como uma discussão. Olhei pela janela, mas as luzes estavam apagadas e o portão estava fechado. No dia seguinte, vi um carro preto saindo da casa dela, sem placa, com um cara de óculos escuros que nem olhou para trás. Fui falar com o síndico, o seu Mauro, um coroa gente boa que organizava os churrascos. Ele deu uma risada e disse: "A Helena é excêntrica, mas não faz mal a ninguém. Deixa ela na dela." Não me convenceu. Os meses foram passando e minha curiosidade virou paranoia. Comecei a notar coisas no quintal da Helena. Sacos plásticos pretos jogados no canto, às vezes rasgados, com papéis e frascos dentro, cheirando a tinta queimada que irritava a garganta. Uma noite, vi um frasco brilhando no quintal dela, refletindo a luz da lua, como se tivesse sido jogado às pressas. Uma vez, achei um pedaço de papel com números e códigos, mas não fazia sentido. Tentei googlar, mas não achei nada.
Perguntei para os outros vizinhos e a maioria desconversava. A dona Lúcia, que morava do outro lado, disse que a Helena recebia clientes à noite, mas não entrou em detalhes. O Rafael, um cara que morava na esquina, me puxou de lado e sussurrou: "Mano, ela paga uns caras aqui pra ficar de bico calado. Não mexe com ela. Todo mundo sabe que ela é esquisita, mas ninguém fala nada." Aquilo só me deixou mais intrigado. Uma noite estava assistindo série quando ouvi um barulho no meu quintal. Era tipo um arrastar, como se alguém tivesse pulado o muro. Peguei uma lanterna e saí para checar. Não tinha ninguém, mas achei pegadas na grama, indo até o muro que separava minha casa da dela. No dia seguinte, bati no portão da Helena. Ela abriu com aquele mesmo sorriso falso e disse que não sabia de nada. Mas enquanto falava, notei que ela segurava um pano com manchas escuras, tipo óleo ou tinta. Voltei para casa com um nó na garganta. A partir daí, comecei a ficar obcecado. Instalei uma câmera de segurança na varanda, apontada para o quintal. Gravei os sons da casa dela com o celular, tentando decifrar o que era aquele zumbido. Às vezes ouvia vozes, mas nunca entendia o que diziam. Uma noite, a câmera pegou algo. Uma figura encapuzada pulando o muro da Helena, carregando uma mochila. Não dava para ver o rosto, mas o jeito de andar parecia com o cara do carro preto. Contei para o seu Mauro, mas ele disse que era coisa da minha cabeça e que eu estava estressado. O Rafael, por outro lado, me disse para tomar cuidado. Se ela perceber que você está bisbilhotando, vai sobrar para você. Tudo desabou numa sexta-feira à noite. Estava chovendo forte e eu estava sozinho em casa. Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho na minha garagem, como se alguém tivesse derrubado algo. Peguei um taco de beisebol que eu guardava no armário e desci, o coração disparado. A porta da garagem estava entreaberta e tinha lama no chão, como se alguém tivesse entrado. Na sala, a janela estava aberta com a cortina balançando. Então ouvi uma respiração lenta na escuridão, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Virei rápido, mas não tinha ninguém. Meu corpo tremia, o frio de Curitiba parecendo gelo nas veias. Vi um bilhete na mesa de centro. Para de olhar. Minha cabeça girou. Corri para trancar tudo, liguei para o seu Mauro e chamei a polícia. Quando os policiais chegaram, revistaram minha casa e não encontraram ninguém. Mas na garagem acharam uma mochila que não era minha, com ferramentas, cabos e um dispositivo que parecia uma câmera. Levaram para análise e eu contei tudo sobre a Helena. Eles foram na número 23, mas a casa estava vazia. As janelas estavam abertas e tinha sinais de que alguém saiu às pressas. Papéis queimados na lixeira, frascos quebrados no quintal. A polícia descobriu que a Helena não era quem dizia ser. O nome dela era falso e ela tinha antecedentes por falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A casa era um ponto de operação e os clientes eram cúmplices. O pior? Encontraram uma câmera escondida no meu telhado, apontada para minha sala. Ela estava me vigiando o tempo todo. A Helena nunca foi pega. O condomínio virou um circo, com vizinhos se acusando de saber e não falar nada. O Rafael admitiu que suspeitava, mas tinha medo de se envolver. O seu Mauro pediu desculpas, mas eu não conseguia olhar na cara dele. Me mudei 2 meses depois, mas ainda tenho pesadelos com aquele zumbido e o bilhete na mesa. Às vezes passo por uma rua e acho que vejo o carro preto ou sinto alguém me observando. Não sei se a Helena tá por aí, mas uma coisa é certa: nunca mais vou confiar em vizinho nenhum. Oi, meu nome é Diego e essa história aconteceu há 1 ano, quando comprei uma casa num bairro novo na periferia de Recife. Eu tinha 34 anos, trabalhava como técnico de manutenção numa fábrica e estava louco para sair do aperto do apartamento onde morava. Queria um canto com quintal, espaço para fazer um churrasco, curtir uma rede. O bairro era meio cru, com ruas de terra batida, casas em construção e muito mato, mas o preço estava no meu alcance.
Minha casa, no lote 46, era simples, mas me senti em casa logo de cara. O problema foi o lote 47, bem ao lado, e o cara que se mudou para lá, o Vinícius. Ele parecia de boa no começo, mas aos poucos virou o motivo de eu não conseguir mais dormir sem trancar tudo. O bairro tinha aquela vibe de lugar que está nascendo, com postes de luz piscando e um cheiro de maresia misturado com poeira, que grudava na pele com o calor pesado de Recife. Minha casa era térrea, 2 quartos, um quintalzinho onde eu já imaginava uma mesa de sinuca. O lote 47 era só um terreno baldio quando cheguei, cheio de capim alto e entulho, o que me dava uma privacidade extra. Mas umas 3 semanas depois, começaram a construir uma casa lá. Os pedreiros trabalhavam até tarde, martelando e levantando paredes num ritmo que parecia não parar. Em menos de um mês, ficou pronta uma casa moderna, com muros altos, portão de ferro e janelas escuras que engoliam a luz do sol. Achei esquisito porque ninguém constrói tão rápido, mas pensei, deve ser algum cara com grana. Conheci o Vinícius no dia que ele se mudou. Eu estava no quintal, mexendo numa torneira que teimava em pingar, quando vi ele no portão. Era um cara jovem, uns 25 anos, magro, cabelo preto curto, olhos castanhos que pareciam nunca sossegar. Vestia uma camiseta preta, calça jeans e um boné virado para trás. Veio se apresentar com um sorriso meio forçado, disse que era autônomo, trabalhava com um freelance e estava animado com o bairro novo. Apertou minha mão, mas a dele estava gelada, mesmo com o calor de Recife. Falou rápido, olhando para os lados, como se tivesse com pressa ou esperando alguém. Agradeci, disse que qualquer coisa era só gritar, e ele voltou para casa. Algo naquele cara me deixou com um frio na espinha, mas achei que era só impressão de primeiro encontro. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu saía cedo para a fábrica, voltava à tarde, tomava uma cerveja no quintal e curtia o silêncio. Mas o Vinícius não era exatamente o vizinho dos sonhos. Ele só aparecia à noite, entrando e saindo num Gol prata meio amassado. De dia, a casa dele parecia um túmulo. Cortinas fechadas, portão trancado, nenhum sinal de vida. Comecei a reparar nos barulhos que vinham do lote 47 sempre depois do pôr do sol. Primeiro, eram batidas abafadas, como se ele estivesse pregando tábuas. Depois, um zumbido baixo, tipo um motor ou gerador, que fazia o chão da minha casa tremer de leve. Às vezes, ouvia um som que me gelava. Um choro abafado, tão rápido que eu nem sabia se era real. Tentei ignorar, pensando que era coisa da obra, mas os sons continuavam, mesmo com a casa pronta, e o ar parecia carregado de um cheiro de terra úmida. Fui ficando encucado. Estava difícil dormir, e eu começava a contar as horas esperando aqueles barulhos. Uma noite, acordei com um estrondo, como se algo pesado tivesse caído no quintal dele. Olhei pela janela, mas estava escuro. Só via a luz da varanda do Vinícius piscando. No dia seguinte, bati no portão dele, mas ninguém abriu. Vi a cortina mexer, como se ele tivesse me visto e decidido ignorar. Resolvi perguntar para os vizinhos. Falei com o seu Zé, que tinha um mercadinho na esquina. Ele disse que não sabia nada do Vinícius, só que pagava tudo em dinheiro e nunca puxava conversa. A dona Fátima, que morava do outro lado, fez cara feia e disse: "Esse menino é estranho, Diego. Um vizinho sumiu depois de mexer com o lote 47. Aparece de noite, some de dia. Melhor não se meter." Aquilo só me deixou mais na pilha. Os meses foram passando e minha curiosidade virou uma mistura de medo e paranoia. Comecei a notar coisas estranhas no lote 47. Às vezes, via carros estacionando na frente da casa dele, sempre à noite, sem placa, com caras que desciam rápido e sumiam dentro do portão. Uma vez, achei uma sacola plástica rasgada no meu quintal, perto do muro que separava nossas casas. Dentro tinha papéis amassados com números e letras, tipo códigos, e um frasco vazio que cheirava a química, misturado com o odor de terra molhada que pairava ali.
Joguei fora, mas fiquei com aquilo na cabeça. Tentei googlar o Vinícius, mas não achei nada. Nem Instagram, nem LinkedIn, nada. Era como se o cara não existisse. Uma tarde, voltando da fábrica, vi o Vinícius no quintal, cavando um buraco com uma pá. Era umas 7, o céu estava laranja e ele estava tão focado que nem me viu. O som da pá batendo na terra era hipnótico, mas dava um aperto no peito e o quintal exalava um cheiro podre, como se algo estivesse enterrado. Perto do buraco, um pano sujo, manchado, parecia jogado às pressas. Tentei chamar, dizer um "fala aí", mas ele levantou a cabeça, me encarou com aqueles olhos inquietos e voltou a cavar, como se eu fosse invisível. Naquela noite, os barulhos foram piores. Batidas, zumbido e o choro abafado de novo. Gravei com o celular, mas o som saía todo embolado, como se tivesse interferência. Mostrei para o seu Zé, que disse: "Diego, deixa esse cara na dele." Tem gente que não gosta de ser incomodada, mas eu não conseguia deixar para lá. Botei uma tranca extra na porta e comecei a checar o quintal toda noite. Uma vez, achei um chaveiro meu, um de metal que eu usava no trabalho, jogado perto do muro. Eu tinha certeza que estava no meu bolso. Fui até a casa do Vinícius, bati com força, e ele abriu pálido, com as mãos sujas de terra. Perguntei do chaveiro, e ele deu uma risada nervosa, dizendo que o vento deve ter levado. Antes que eu pudesse insistir, ele fechou o portão na minha cara. Voltei para casa com o coração disparado, sentindo que ele sabia mais do que estava falando. A coisa explodiu numa noite de sábado. Tava um calor dos infernos. E eu estava no quintal, tomando uma breja, quando ouvi um grito vindo do lote 47. Não era choro, era um grito de desespero seguido de silêncio. Corri para a janela e vi o Vinícius no quintal parado, me encarando, com uma pá na mão e as roupas sujas de terra. Ele não disse nada, só ficou me olhando, como se estivesse me avisando. Hesitei, o calor pesando, o cheiro de poeira e terra úmida me sufocando, mas no dia seguinte bati na porta dele de novo. Ele abriu com um olhar que misturava raiva e medo e sussurrou: "Você não ouviu nada, entendeu? Nada." Antes que eu pudesse falar, ele bateu a porta. Não aguentei mais. Passei a noite pensando, o som do grito ecoando na cabeça. E só de manhã chamei a polícia. Disse que estava ouvindo coisas estranhas. Quando chegaram, revistaram a casa do Vinícius. Mas ele não estava lá. Encontraram o quintal cheio de buracos, como se ele tivesse cavado e tapado várias vezes. Numa das covas, acharam uma caixa de metal com documentos rasgados, um com menção a roubo de identidade, um relógio quebrado e uma foto minha, tirada no mercadinho do seu Zé. Tinha outras fotos de vizinhos com anotações sobre horários e hábitos. A polícia disse que o Vinícius tinha antecedentes, ligado a uns crimes não resolvidos, mas nunca conseguiram pegar o cara. A casa estava abandonada, com ferramentas espalhadas, frascos quebrados e um cheiro de mofo que não explicava. O bairro nunca mais foi o mesmo. O seu Zé fechou o mercadinho, a dona Fátima parou de falar comigo, como se eu tivesse trazido problema. Me mudei 6 meses depois, mas ainda sonho com o som daquela pá e os olhos do Vinícius. O lote 47 está vazio de novo, mas às vezes passo por lá e juro que ouço batidas, como se ele ainda estivesse cavando alguma coisa. Não sei o que ele queria, nem o que estava escondendo. Mas uma coisa é certa, nunca mais vou confiar num vizinho que aparece só à noite. Se você chegou até aqui, cuidado ao voltar para o silêncio do seu andar. Deixa seu like se essa história te fez olhar para o teto com outros olhos. Se inscreve no canal e ativa o sino para receber mais relatos assustadores como esse. Comenta aqui, qual foi a parte que mais te arrepiou? E compartilha esse vídeo com alguém que ainda confia demais nos vizinhos.